Você já se sentiu travado com aquela sensação de que tem algo te impedindo de avançar, de conquistar seus sonhos, de ter paz? Talvez seja o medo, com aquela sensação de frio na barriga, que te faz desistir antes mesmo de tentar? Se você vive com a mente acelerada, preocupado com o futuro e sente que o medo está roubando a sua alegria e as suas oportunidades, esse vídeo é para você. Como o medo age na sua mente, disfarçá-lo de ansiedade. E o mais importante, como a sua fé pode ser a chave para libertar você dessa prisão. Fique comigo até o final, porque o que iremos conversar hoje pode transformar a sua vida amanhã. Olá, eu sou Cleiton Salustiano e você está no canal Mente e Equilíbrio. Antes de irmos mais fundo, eu quero te fazer um convite especial. Se você busca equilíbrio para sua mente, paz para sua alma e fortalecer a sua fé por intermédio da Palavra de Deus, já clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar para a maior quantidade de pessoas. A sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Já se inscreveu? Então vamos lá. O medo não é um monstro. O medo é um protetor. Muitas pessoas pensam que sentir medo é algo vergonhoso, é um sinal de fraqueza. Mas não é bem assim. Deus criou o medo para que pudéssemos ter uma proteção. Pense comigo. Imagine que o seu corpo é uma casa e que o medo é o alarme dessa casa. Quando há uma sensação real de perigo, esse medo dispara. Agora venha comigo. No nosso cérebro existe uma pecinha chamada amígdala. Ela é responsável pelo medo. Imagina como se fosse um botão de pânico. Se há um perigo real ou imaginário, ela dispara. Isso faz com que o corpo do ser humano, todos os músculos, fique tenso, a respiração fique curta e o corpo entra num sinal de alerta. Se prepara. Para quê? Para lutar, para fugir e uma grande maioria congela. A palavra de Deus, na segunda epístola aos Timóteos, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. A palavra de Deus nos ajuda a lidar com o medo, a nos fortalecer. E pense assim, o medo não é um monstro, não é o vilão, mas o medo é um protetor. Quando o medo vem, ele vem para me proteger de algo que possa ser real ou apenas possa ser imaginário. Quando que o medo vira uma armadilha? O problema não é ter medo ou sentir medo. O problema é quando esse alarme dispara sem ter ladrão à porta. É aí que o medo vira uma armadilha. E essa armadilha tem nome: ansiedade. Nós já falamos sobre ansiedade no vídeo passado. E como entender isso? Imagine, você saindo para a rua ou saindo de casa para qualquer lugar, e vem um cachorro bravo para cima de você. O perigo é real. O perigo está à sua frente. Isso fala do agora. O medo é o agora. Agora imagine, você passou por essa situação do dia de noite, não importa qual foi o horário. Você volta para casa e fica pensando, se amanhã novamente, quando eu sair, esse cachorro bravo vier para cima de mim. A ansiedade fala sobre o depois. Grave isso. O medo fala sobre o agora. A ansiedade fala sobre o depois. Quando você fica ansioso, você sofre pelo depois. E é aí que mora o perigo, que mora o problema. Que você às vezes sofre por antecedência. Eu costumo dizer que a pessoa sofre duas vezes, porque ela está sofrendo
por algo que ela não viveu. E isso tem travado a vida de muitas pessoas. Imagina no seu lado pessoal, a sua vontade de realizar algum sonho, de fazer algum projeto, por você ter medo ou sofrer por antecedência, sem saber como vai ser receptivo, como as pessoas serão receptivas, sem saber como você vai ser visto, sem saber se você vai ter sucesso, se você vai ter uma boa aceitação. Antes mesmo de você lançar, ou antes mesmo de você expor, por medo você fica travado, ou você fica travado. O medo descontrolado, entenda, ele gera ansiedade. E a ansiedade por si só gera gatilhos. E esses gatilhos podem potencializar o medo, podem fazer com que esse medo gere emocionalmente, fisicamente em você uma reação que vai te deixar fora do controle. Assim como muitas pessoas em situações de medos ou em situações importantes travam. Não consegue fazer nada. Quando vai olhar na vida pessoal, não consegue fazer nada. Tem pessoas que, meio a uma apresentação de um projeto, de algo grande, que pensou, planejou, tem tudo basado. Quando vai apresentar para alguma pessoa importante que poderia investir nele, ou investir no seu projeto ou no seu sonho, a pessoa trava por medo. O medo não controlado tem sido o vilão de muitas pessoas, ou de muitos que buscam o sucesso, ou buscam uma oportunidade, buscam até mesmo um crescimento. Esse crescimento tanto na área emocional, na área profissional, isso nos seus sonhos, isso no projeto pessoal. O medo tem sido o vilão. Por quê? Porque você não tem conseguido controlar, não tem conseguido compreender. Pensa, sofrer por antecipação é viver algo que você ainda não participou. Sofrer por antecipação é ter medo do novo, é ter medo do futuro. É deixar de viver o presente para tentar viver um futuro que não está na tua mão, que não está no seu controle. E isso pode fazer com que você se trave imediatamente, impedir você de avançar, de conquistar e até mesmo de viver o seu sonho. O Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso. Eu quero ler para você Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que Jesus está nos ensinando? Para não nos preocuparmos com as coisas de amanhã, mas cuidarmos das coisas de hoje, porque o amanhã a ele pertence. Espere chegar o amanhã. Não sofra por antecipação. Às vezes algo que deu ruim hoje, amanhã pode ser que seja diferente. Você sabia que nem todo medo é ruim, ou sentir medo não é algo tão ruim? O medo pode te impulsionar, até mesmo porque você vai ter que aprender a conviver com ele, porque o medo é pessoal, é de cada um de nós. Então, aqui vai a importância em você aprender a controlar esse medo e a gerir o seu medo, para que ao invés de ele ser só um alarme, ou ser um bicho-papão, ao invés de ser um alarme, melhor dizendo, ele venha a ser o combustível para que você possa conseguir concluir suas metas e objetivos. Quero deixar um texto à luz da Bíblia para que possamos meditar nessa parte desse vídeo. Provérbios, capítulo 14, versículo 16, vou ler para você. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O medo controlado, ele se torna um combustível. Ele não vai te travar. Para alguns, o medo é um vilão. É um bicho-papão. O medo é uma barreira ou até mesmo uma jaula. Mas a Bíblia nos ensina que quando agimos com temor, é pelo contrário. Esse medo, ele pode ser o seu aliado. Ele pode ser o seu equilíbrio. Por quê? Ele pode ser algo que quando você estiver para tomar uma decisão importante, como fechar um negócio, como dar um grande passo na sua vida, como escolher uma profissão, ele acender em você e falar assim, olha,
Observa, porque isso é uma decisão de extrema importância. O medo pode ser aquele alerta que quando você for atravessar a rua, ele te fala: olha, pare, pense, olhe para a direita, olhe para a esquerda, para ver se não vem nenhum carro, para ver se não há nenhum perigo para que você venha atravessar. Esse medo é o medo que nós estamos buscando, estamos no caminho para que você possa controlar e para que ele venha a ser o seu combustível, não venha a ser um bicho-papão. Como vencer ou como superar o medo? Eu vou compartilhar com você 3 passos práticos para que possa te ajudar neste caminho de equilíbrio, para que você possa vencer. A primeira coisa é escrever. Pegue papel, pegue caneta e escreva sobre o que é o seu medo. Por exemplo, eu tenho medo de tentar um emprego novo, ou eu tenho medo de perder o meu emprego. Escreva. Anote o medo. Escreva. Ou eu tenho medo de não ser um bom pai, ou eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Quando você escreve, quando você lista, quando você dá nome, o medo já começa a perder a força. Eleve esse medo a Deus. Eu vou compartilhar com você mais um texto bíblico. Vou ler para você. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7, que diz: não estejais inquietos por causa de alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. A paz que Deus nos dá para que possamos vencer as nossas dificuldades momentâneas nos gera segurança. E isso é extremamente importante. É a primeira aplicação prática que você vai fazer e que você vai treinar. A segunda prática é você parar e analisar na hipótese. Se eu não fazer isso, o mundo vai acabar? Eu vou morrer? Eu vou colapsar? Se eu deixar de fazer, ou se eu fizer, isso vai acontecer? Se você parar e respirar e pensar, você vai ver que não. Isso não vai acontecer. Então, o segundo passo é você deixar de ficar imaginando coisas que não aconteceram e que não existe a possibilidade de acontecer na ordem natural que você pensa. Não deixe que a sua mente acelerada leve você para um nível aonde você não quer estar. Pare de pensar demais, pare de ser pessimista, pare de imaginar coisas, principalmente que tem a mente negativa. Napoleão Hill, ele tem um livro que ele fala muito sobre a atitude da mente positiva e a atitude da mente negativa. Eu tenho esse livro, ganhei de presente da minha irmã, e li e ainda continuo lendo e aprendendo nele. E é um dos motivos a qual me levou a estar compartilhando com você o conhecimento que eu já tinha dentro de mim e tinha medo de compartilhar, de expor. Então pense nisso. Pare de pensar demais e pare de ser negativo. Pare de sofrer com coisas imaginárias por antecedência. Quando você conseguir controlar a sua mente, a aceleração, você vai perceber que o seu dia vai fluir melhor. E que aquele monstro que parecia que estava dentro de você, te sufocando, querendo te matar, vai se transformar num escudo. E daqui a pouco ele vai se transformar num parceiro, que vai andar com você de mãos dadas por toda a sua vida. A terceira dica prática que eu quero compartilhar com você é num texto bíblico. Epístola segundo escreveu Tiago, vou ler para você capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Sua fé precisa de ação. Se você se movimentar, você consegue dispensar o medo. Mas, Cleiton,
Como se movimentar? Quando você age, ao invés de ficar parado, você começa a vencer o medo. E como fazer isso? Comece como um passo de formiguinha. Mesmo com medo, faça. Vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu tenho muito medo de altura. Na minha infância, quando eu tinha de 8 para 9 anos, eu tinha um finado irmão e 3 primos que sempre foram destemidos, subiam em árvore, pulavam de cima da laje na areia, e eu queria perder esse medo. E aí eles me levaram a fazer isso. Tinha uma areia que normalmente estavam construindo, estava perto da laje da casa da minha avó. E eles subiram, pulou meu primeiro irmão, pulou meu segundo primo, pulou meu terceiro primo. Falou assim, Cleito, agora pulei, eu subi, respirei e pulei. Com aquela adrenalina, o medo já começou a diminuir, subi e pulei de novo. E aí eu comecei a perder o medo de determinada altura. Por quê? Porque eu queria perder esse medo. Eu comecei dando um passo. Haja além do medo. Quando você se movimenta, você começa a neutralizar o medo. O medo não suporta ou não controla quem se movimenta, quem está com ele e quem age. E entenda, todas as pessoas têm medo. Todas as pessoas. Só que as pessoas agem além do medo. E como eu disse para você, o medo vai te acompanhar o resto da sua vida, enquanto você viver. O quanto antes você aprender a lidar com ele, melhor vai ser para você. Amigos, a ansiedade e o medo são perigos reais, mas você não precisa deixar que esses perigos te dominem. Deus nos deu a capacidade para superá-los através da fé, da sabedoria e da ação. Deus está com você. Saiba disso, não pense nisso, saiba, Deus está com você. Vou compartilhar mais um texto bíblico com você. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu vou ler contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Entenda, Deus, ele não nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis ou nos momentos de desafios. Se esse vídeo te ajudou e se te deu uma nova perspectiva, por favor, compartilhe no grupo da família. Envie para aquele amigo seu que está ansioso. Deixe o seu comentário aqui. Eu escolhi a fé. Deixe o seu like para eu entender que esse conteúdo te ajudou. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Vamos junto buscar esse equilíbrio. Um forte abraço do Cleiton Salustiano. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.